Seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo. Meu nome é Ismael Oliveira. Conteúdo: como criar OniLiner Shell Script. Caso você não conheça OniLiners, simplesmente são scripts em uma linha. Script de execução em uma linha. É muito útil caso você deseja entrar para a área de Bug Hunter. Em questão de bug bounty, é muito utilizado OniLiner, mas não é apenas em contexto bug bounty. Também é utilizado OniLiners em contexto de pentest, ou simplesmente hacking, de forma geral. Aqui vamos dar atenção ao contexto de web hacking, mas claro que poderia ser também aplicado OniLiners em outros contextos. De modo prático, para que você possa criar OniLiners, é indicado você conhecer simplesmente o Shell. Shell. Aprenda a utilizar o Shell, aprenda a utilizar o seu terminal. Conheça diversos comandos existentes no seu próprio Shell, como por exemplo, o grep e o cd. E o pipe. São coisas do próprio Shell. Coisas básicas, coisas simples, binários essenciais do sistema, podemos dizer. Se você olhar, por exemplo, no FHS, File System Hierarchy Standard, deixa eu pegar aqui no Linux, você vai encontrar o diretório de binários essenciais do sistema, ou simplesmente o bin, /bin. Se você olhar aqui com calma, tá aqui, ó, comandos binários essenciais para todos os usuários, o cat, o ls, o cp, enfim. Olhando lá, você vai encontrar também o grep, o pipe, enfim. Você vai encontrar esses tais comandos que a gente tem em ambiente Linux. Na realidade, eles são ferramentas também. Tá? Se você olhar o grep, talvez você pode utilizar a flag "-h", ou "-help", a depender do comando que você queira saber mais informações. Você pode colocar o "-h", o "-help", ou mem. Mem, por exemplo, grep. E aí você encontra o manual daquele comando, daquele programinha que você quer usar, daquela ferramenta. Tem toda uma explicação completa sobre o grep, por exemplo, enfim, claro que vai estar em inglês, né? Mas não é tão complexo. Né? E veja que ele tem diversas opções, inclusive, o grep. Além disso, você também tem o nosso amigo cd. Aí também terá toda uma explicação, enfim, aqui blá 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 tudo. Agora vamos colocar mais na prática. Vamos colocar no contexto mais prático. Em um contexto mais prático, o grep é um comandinho que te ajuda a filtrar informações, filtrar a palavra específica. Por exemplo, vamos criar aqui um texto aleatório. Deixa eu entrar no diretório que estamos primeiramente. Okay? E vou pegar um texto aleatório aqui da internet. Não precisa ter sentido. Vou pegar aqui, por exemplo, um texto relacionado a computador. Aleatório. Vamos pegar aqui o ENIAC, por exemplo. Vamos pegar aqui um texto bem grande, aleatório. Não precisa ter sentido. Vou copiar tudo isso aqui aleatoriamente. Veja que é um texto gigante. Vamos criar um arquivo chamado texto e salvar esse texto aqui dentro. Ok. Salvou. Dando um cat nesse arquivo, tem todo o texto ali dentro. Ok. Agora vamos pensar que você queira filtrar uma palavra específica de dentro deste texto aqui. Poxa, como é que você vai filtrar uma palavra específica aqui? Dando um get. Por exemplo, você quer encontrar todas as vezes que aparecer a palavra computador aqui no meio. Você quer encontrar a palavra computador aqui no meio deste texto. Aí que vai entrar em ação o pipe e o grep ao mesmo tempo. Veja, o comando cat, até esqueci de dizer, né? O comando cat simplesmente te mostra o conteúdo de um arquivo de texto. Aqui eu criei o arquivo texto.txt e dei o cat nele, visualizando todo o conteúdo que tem lá dentro. Esse é o comando cat. Ok. Agora eu posso usar o pipe. O pipe é essa barra em pé. Essa barra em pé, para que ela serve? Simplesmente eu estou falando o seguinte, olha, tem o resultado desse comando cat texto, que mostra todo aquele texto que tem ali dentro. Agora eu quero pegar o resultado deste comando e passar para outro comando. Então, é para isso que serve o pipe, de maneira clara, simples, te explicando. Nesse caso, vou passar para o comando grep.
E aí, o que eu quero filtrar ali dentro? Qual que é a palavra específica que eu quero procurar ali dentro? Eu quero procurar a palavra computador. Então, simplesmente isso está dizendo, tem o comando cat, ele vai dar todo aquele resultado que é todo aquele texto que tem lá dentro do arquivo. Ele vai pegar aquele resultado todo e vai passar para o comando da direita, que no caso é o comando grep, que vai filtrar a palavra computador, todas as vezes que aparecer ali dentro. Vamos dar um enter e veja, todas as vezes que apareceu a palavra computador, ele destacou para mim. Veja, computador, 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 computador. Então é para isso que serve o comando grep, simples assim. E o comando cd? Vamos aproveitar esse pipe. Agora, o comando cd, ele também vai seguir a mesma lógica, pegar o resultado do comando cat, passar para o cd com o pipe. Só que o cd, ele serve para substituir coisas. Por exemplo, eu quero substituir o quê? A palavra computador. Mas o que eu vou colocar no lugar da palavra computador? Eu vou colocar a palavra, por exemplo, testando. Simples assim. Vou colocar testando 1, 2, 3. E para que você possa usar o cd, você abre aspas simples ou aspas duplas, tanto faz, colocar 3 barras. Na primeira barra, tu vai colocar S, para dizer que a gente quer substituir. E aqui no meio dessas 2 barras iniciais, você vai colocar qual que é a palavra específica que você quer identificar para substituir. Eu quero identificar a palavra computadora. Depois, para que eu quero substituir essa palavra? Qual é a palavra que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar no lugar a palavra computadora, testando 1, 2, 3. Então veja, cd, S, a palavra que eu quero identificar, depois a palavra que eu quero colocar no lugar. Simples assim. Vou dar um enter e veja. Se a gente olhar com muita calma, aqui ele já trocou lá, testando 1, 2, 3, onde tinha computadora. Aqui ele não identificou, não, olha só que interessante, mas aqui está escrito computadores. Se você olhar com calma, vai ter outros lugares também escrito testando 1, 2, 3. Está um pouquinho difícil de eu ver aqui, ó. Aqui, ó, testando 1, 2, 3, achei mais um. Para ficar mais fácil, o que a gente pode fazer? Usar o grep. Então, eu vou colocar mais um pipe aqui. Veja que a gente pode fazer isso. Eu estou pegando o resultado desse, passando para esse, e depois pegar o resultado desse e passar para mais um. E nesse caso vai ser o grep novamente. Eu vou passar o grep para testando 1, 2, 3. Vamos dar um enter e veja. Agora fica de forma mais clara para me ver todas as vezes que apareceu testando 1, 2, 3 quando ele identificou ali. A palavra computador e substitui por essa. Simples assim. Ok? Veja que eu lhe passei alguns comandos básicos, coisas básicas, não é nada complexo isso aqui. Tá? Muito simples. Porém, daqui a pouco vai fazer sentido. Vamos aproveitar e conhecer mais alguns aqui. Vamos colocar aqui também o sec. O sec, que é de sequência. Nós vamos contar uma sequência de números. Por exemplo, sec, que é para contar de uma sequência de 1 a 5. Então, a gente está pedindo para o terminal contar de 1 a 5. Vamos dar um enter e veja, ele contou do número 1 até o número 5. É um comando bem simples que a gente criou, que a gente utilizou aqui. Conta de tal número para tal número, simples assim. Se eu pedisse aqui para ele contar de 1 a 50, ele também contaria de 1 a 50, normalmente. Ou até 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão, ele contaria, normalmente. Simples assim. Comando básico, ok. Vamos aproveitar esse comando e conhecer, ao mesmo tempo, um pouquinho de lógica de programação. Veja, lógica de programação. Eu até tenho que escrever isso aqui para você também. Né? Então, ele vai estar junto aqui com o assunto de laço for. Né? Então, lógica de programação. Por quê? Shell Script também é uma linguagem de programação. Você pode utilizar a lógica de programação em Shell Script, no terminal. Por exemplo, vamos colocar o laço de repetição for, que é o repetição para. Como é que funciona esse laço de repetição para, o for? Muito simples. Você vai colocar for, para, mas para o quê? Para uma determinada variável. Então vamos criar uma variável aqui. O nome da minha variável vai ser teste. Ok, mas o que tem essa variável, né? O que vai ter dentro dessa variável? Então aí eu coloco in. O que vai estar dentro dessa variável? Né? E aí, olha só que interessante. A gente pode executar um comando e guardar o resultado de um determinado comando dentro de uma variável. Olha só que interessante. Vamos anotar isso aqui, ó. Podemos executar um comando e salvar o resultado de um determinado
comando dentro de uma variável. Isso em Shell Script. Olha só que legal. Como que a gente pode fazer isso? É muito simples. Por exemplo, você viu o comando sec, que conta de 1 a 5, por exemplo, que a gente configurou. Eu posso criar variável, por exemplo, teste, para criar variáveis aqui diretamente na Shell. Basta você colocar o nome da variável, sinal de igual e o conteúdo dela. Só que, por exemplo, vou colocar aqui, ó, conteúdo de teste. Conteúdo de teste. Vou dar um Enter. Veja, nada aconteceu, mas se eu der um eco agora, que é para mostrar o conteúdo dessa variável, a variável teste, veja, ele mostrou ali o conteúdo de teste. Então a gente armazena dessa forma. Só que agora eu quero armazenar dentro da variável teste a execução de um comando, que é o comando sec. Vou colocar aqui sec de 1 a 5, por exemplo. Então ele vai executar o comando sequência, né, de contar 1 a 5, e vai armazenar esse resultado dentro da variável teste. Vamos dar um Enter e vamos agora dar um eco na variável teste. Veja, ele armazenou lá dentro o resultado daquele comando do sec, de contando 1 a 5. Poderia ser com qualquer outro comando, por exemplo, o comando ping. E o comando ping, por exemplo, ele vai mandar uma sequência de pacotes, né, de teste para verificar ali se uma determinada máquina está ativa ou não, o host ativo ou não, numa determinada rede. Por exemplo, vou mandar 3 pacotes, menos C3, para google.com. Executando dessa forma, ele manda aqui 3 pacotes. Ok. Agora, só como questão de teste, eu vou criar a variável teste novamente e vou armazenar lá dentro a execução do comando ping -c3 google.com. Então, veja aqui, para que a gente possa executar um comando e armazenar o resultado daquele comando dentro de uma variável, basta você declarar uma variável e, para executar um comando, tu coloca o cifrão e o comando ali dentro dos parênteses. Simples assim. Então, você coloca cifrão, abre parênteses, coloca o comando lá dentro. Dando um Enter, veja, ele está executando, executou, e agora vamos dar um eco na variável teste. Veja, está lá todo o resultado do comando que a gente executou, armazenado dentro da variável. Ok. Sabendo disso agora, vamos aproveitar esta ideia e colocar para a variável teste. E o que vai ter dentro da variável teste? Eu vou colocar ali dentro da variável teste, por exemplo, para contar a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10, por exemplo. Então, vamos colocar aqui um cifrão e vamos colocar a sequência de 1 a 10. Ok. Então, para a minha variável teste, que vai ter dentro dela, né, que é o in, dentro, vai ter dentro dela o resultado desse comando, eu vou querer fazer uma coisa. Então, ponto e vírgula, faça alguma coisa. O que eu quero fazer? Aí eu posso executar alguma coisa. Por exemplo, eu vou querer mostrar um eco. Um eco, para mostrar um textinho na tela, escrito o número, e aí eu vou juntar com o número, para concatenar, para juntar coisas. Quando você quer fazer uma concatenação de string, nome técnico disso, juntar texto em Shell Script, muito simples. Aqui temos a string, o texto, o número, 2 pontos, e eu quero juntar o resultado, eu quero juntar o conteúdo da variável teste com esse texto, com essa string. Muito simples. Vou colocar aqui cifrão e chamar minha variável. Veja que toda variável em ambiente Shell, você chama ela com um cifrão. Só isso. Ponto e vírgula aqui para acabar o comando. Então, a gente diz para a variável teste que esteja dentro dela o conteúdo desse comando a ser executado. Vou fazer uma coisa para toda vez que tiver um conteúdo ali dentro dessa variável. O quê? Eu vou executar esse comando echo, que é para mostrar na tela, o número é tal, né? Que é o número que está lá dentro da variável. Feito isso, done, feito, acabou. É isso que significa, done, acabou, feito. Simples assim. Então vamos executar esse comando, for para quê? Para a variável teste, esteja numa sequência de 1 a 10, faça alguma coisa, que vai ser echo, o número, 2 pontos, e vou juntar com a variável teste, 2 pontos, done. Por que eu coloquei... 2 pontos, ponto e vírgula, aliás, né? Por que eu coloquei um ponto e vírgula aqui? É porque eu estou em uma linha só. É por isso que eu estou colocando 2 pontos aqui, porque eu estou executando tudo em uma linha só. Veja que aqui eu poderia tirar esses 2 pontos daqui também e jogar o do para baixo. Também funcionaria. Mas, como eu estou querendo deixar ele bem aqui, então eu coloco um ponto e vírgula para dizer que, opa, aqui
do canto esquerdo é um comando e aqui do canto direito é outro comando diferente. É por isso que quando eu quero juntar aqui tudo, aí eu preciso separar com ponto e vírgula bonitinho. Vamos dar um Enter e veja, ele contou. O número é 1, o número é 2, o número é 3, o número é 4, até 10. Normalmente. Simples assim. Ok, você deve estar pensando, ok, Ismar, mas simplesmente isso são comandos bem simples, bem tranquilos, o que que isso vai me ajudar, né? Na parte de hacking, porque eu quero é procurar falhas, né? Eu quero é encontrar vulnerabilidades, né, Ismar? Antes de prosseguir, é importante lhe dizer que os cursos da Forme Hacker já estão no ar, você pode ser nosso aluno. Para mais informações sobre cursos, acesse https://formenhackers.com. Continuando com o conteúdo deste vídeo, agora que você já entendeu esta lógica desses comandos, vamos passar aqui novamente para aquela listinha que estávamos analisando e vamos falar sobre ferramentas. Veja, se você está em Shell, se você está em linha de comando, você vai estar utilizando diversas ferramentas. Principalmente no contexto de web hacking, você vai ter diversas ferramentas a serem utilizadas durante um pentest ou durante um processo de bug bounty, enfim, que você esteja ali trabalhando com cibersegurança, enfim. Um ponto prático, vamos colocar aqui uma missão. Criar uma onliner para reconhecimento de parâmetros. Vamos querer coletar parâmetros de URLs, parâmetros do tipo GET de algum determinado alvo. Vamos utilizar aqui, por exemplo, o alvo vulnweb.com como questão de exemplo. Mas como eu vou coletar subdomínios dele? Como assim? Como é que isso vai acontecer? Vamos conhecer algumas ferramentas aqui. Por exemplo, a ferramenta Subfinder. A ferramenta Subfinder é uma ótima ferramenta que lhe ajuda a encontrar subdomínios. Você não sabe o que é subdomínios? Tem uma pesquisada a mais. Mas simplesmente você tem site.com e atrás de site.com você vai ter outro domínio, outro site ali atrás dele, digamos assim. Tá? Então aqui a gente chama de subdomínio.site.com. Subdomínio, subdomínio, atrás de site.com. A ferramenta Subfinder, ela vai te ajudar a encontrar esses tais subdomínios. Simples assim. Para que você possa executar, é simplesmente subfinder -d de domínio. Qual o subdomínio que você quer? Você quer procurar subdomínio da onde? Eu quero procurar os subdomínios de vulnweb.com. Se eu der um Enter, ele já vai executar. Mas eu já vou aproveitar e mostrar uma segunda flag aqui, né? Uma segunda opção desse ferramenta, que é a "-o". "-o" de output. Output, saída de dados. Tem também input, entrada de dados. Saída de dados, simplesmente, o output, é o resultado de um determinado comando ou determinada ferramenta que você esteja utilizando. Então, eu vou querer pegar o resultado dessa execução dessa ferramenta Subfinder, que vai coletar os subdomínios, e salvar dentro de um arquivo, que será o arquivo subs.txt. Agora sim, eu vou dar um Enter. A ferramenta vai começar a executar. Vamos apenas aguardar ela executar e salvar dentro do arquivo subs.txt para a gente o resultado. Após isso, veja só que já executou, conseguiu encontrar aqui para a gente 120 subdomínios, ok. Após isso, precisamos analisar, digamos que quais desses subdomínios aqui realmente estão executando, né? Quais desses aqui realmente estão funcionando? Porque se você tentar abrir, por exemplo, alguns desses aqui, você vai ver que eles não estão funcionando direito, né? Olha só, vamos abrir ele aqui para ver se funciona. Analise, está até demorando um pouquinho mais. Provavelmente ele não esteja rodando nada na porta 80 ou 443, protocolo HTTPS. Ou seja, não vai ter nenhum site funcionando ali dentro desse subdomínio, nesse contexto em específico. Ou seja, precisamos filtrar apenas subdomínios que estejam funcionando porta 80, 443, que, ou seja, tem algum site funcionando ali dentro. Né? Porque não vai adiantar nada a gente pegar subdomínios aqui que não tem nada lá dentro. Neste caso, você pode utilizar uma próxima ferramenta, que é a ferramenta HTTP Ruby. A ferramenta HTTP Ruby é uma ferramenta que ela vai filtrar para você apenas subdomínios ou domínios que estejam com a porta 80443 aberta, ou seja, esteja funcionando algum site ali. Né? Basta, então, pegarmos cat subs.txt, agora você já sabe para que serve o comando cat, lá dentro tem um monte de subdomínios. Pegamos um pipe
e jogamos para a ferramenta HTTP Ruby. Simples assim. Lembrando que eu já tenho todas as ferramentas instaladas, então caso você não tenha instalado, obviamente você precisa instalar na tua máquina, no teu Kali, no teu Payrich, enfim, que você esteja utilizando. Veja que já está trazendo resultados para mim, ok, bonitinho, perfeito. Mas agora vamos conhecer a ferramenta HTTP Ruby aqui, quais opções que ela tem. Será que ela tem algumas opções aqui para a gente? Vamos colocar aqui o "-h". Veja, ela tem essas opções. Cadê a opção de output para salvar dentro de um arquivo? É essa aqui? Não, não é essa. Essa é "-v". Essa "-v" aqui, ela vai mostrar os erros que podem estar acontecendo. Poxa, então significa que essa ferramenta não tem opção de salvar? Exatamente. Ela não tem opção de salvar dentro de um arquivo, mas eu vou te ensinar um truque. Você pode utilizar essa setinha aqui no shell. Essa setinha no shell, ela vai significar para pegar o resultado deste comando que está aqui e jogar para dentro de um arquivo específico. Por exemplo, eu vou salvar dentro de um arquivo chamado resolvidos.txt. Por que resolvidos.txt? Resolvidos, eu quero dizer que ele conseguiu identificar a porta 80443. Só isso. Veja que aparentemente nada está acontecendo, mas está acontecendo sim. Acontece que quando você usa essa flechinha aqui, por exemplo, digamos assim, ele não vai mostrar para você o resultado aqui visualmente, mas já está executando todo o resultado. Digamos que todo aquele resultado que ia aparecer aqui, ele está jogando para dentro desse arquivo chamado resolvidos.txt. Tanto é que se eu vim aqui, ó, e dar um cat nesse arquivo, veja, tá lá, ó, HTML5, REST API, tá vendo? Tudo funcionando bonitinho. Vamos dar um Ctrl C aqui, que já está de bom tamanho, e veja, aqui dentro temos esses subdomínios. Claro, eu poderia deixar aqui funcionando por mais tempo. Vamos conhecer um próximo ferramenta agora. Vamos conhecer a ferramenta HackCrawler. A ferramenta HackCrawler, de modo prático, vamos ver se eu consigo pegar o help dela aqui. É uma ferramenta que ela é um crawler. Ela consegue entrar no domínio, mais especificamente no código-fonte, e começa a procurar tudo que for o URL que tem ali no meio, ativamente. Então, simplesmente agora eu vou pegar o resultado desses subdomínios, ou melhor, os resolvidos agora dessa vez. Por quê? Porque essa ferramenta HackCrawler, ela só funciona se tiver os domínios resolvidos. Faço para HackCrawler. Automaticamente ela vai entrar lá e veja só, já conseguiu pegar todo esse resultado para a gente, ali no meio de todas essas URLs que ela capturou lá de dentro daqueles subdomínios que a gente passou. Simples assim. E, claro, eu poderia também utilizar a setinha aqui para salvar o resultado do HackCrawler também. Poderia sim, normalmente. Mas agora, dessa vez, eu vou querer passar um grep aqui para quê? Para me filtrar apenas as URLs que tenham um sinal de igual. Porque se tem um sinal de igual, significa que é um parâmetro, veja só. Tem todos os parâmetros aqui, ó, coletados de subdomínios. Agora que eu tenho toda essa lista de parâmetros, veja que eles estão sujos, eles estão escritos com coisas na frente deles. Eu precisava desses parâmetros todos limpinhos, sem nada escrito na frente. Porque eu quero, por exemplo, pegar essa lista de parâmetros e passar por uma ferramenta para procurar vulnerabilidades, por exemplo, como a Dalfox, que é para encontrar cross-site scripting, por exemplo, ou então o SQLmap para poder encontrar um SQL Injection, ou então TPLmap para poder encontrar um Server-Side Template Injection. Como podemos limpar esses parâmetros? Muito simples. Você pega este resultado aqui e passa para o CD. Só que dessa vez, você vai perceber que tem um detalhe. Se você passar aqui um sinal de igual e você quer substituir o quê? Você quer pegar tudo que tiver depois do igual, né? Então, como é que você vai pegar tudo que tiver depois do igual? Aí tem um detalhe, né? Como é que você vai pegar isso? Aí ficou um pouquinho complicado, né? Mas é muito simples. Aqui você pode utilizar os chamados, deixa eu me lembrar o nome correto, coringas. Não é bem coringa, na realidade. Tem um nome mais específico. Globin, lembrei. Esse é o nome do técnico. Globin Linux. Existem alguns caracteres aqui no Linux, que é o globin. O globin, enfim. De modo prático, você consegue filtrar uma coisa mais específica aqui pelo shell, utilizando o asterisco e utilizando interrogação. Por exemplo, se você pegar aqui, deixa eu só dar um enter aqui, só para me perder esse comando. Se você pegar aqui, por exemplo, cat/etc/pswd, ele vai trazer esse resultado. Ok, certo. Agora, se você passar cat psw interrogação. O interrogação está significando que, olha, eu sei que tem mais um caractere aqui, mas eu não sei qual é o caractere que tem aqui. Então,
O shell, o próprio shell vai conseguir identificar para você qual que é o caractere que tem aqui. Vou dar um Enter e veja, funciona normalmente. Se eu passar aqui, por exemplo, interrogação aqui também, interrogação aqui também. Vamos dar um Enter, veja, ele também consegue identificar normalmente. Ele consegue identificar qual é o arquivo que tem escrito letra E, alguma coisa aqui, letra C, barra, alguma letra aqui, ASS, W e alguma outra letra aqui. Aí ele identificou que é barra etc, barra pswd, automaticamente. Essa é a magia do Globin. Mas e se eu colocar, por exemplo, para dar um catch em asterisco? Asterisco significa tudo. Ele vai dar um catch em todos os arquivos que tem ali. Obviamente eu não vou fazer isso porque o diretório etc é o arquivo de configuração, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, nesse diretório, o catch asterisco em tudo que tem aqui nesse diretório. Veja, ele mostra tudo que tem aqui em todos os arquivos que tem nesse diretório aqui, incluindo os subdomínios, tudo, tá vendo? Tudo. É para isso que serve o asterisco. Ok, voltando naquela linha de comando que estávamos analisando, podemos fazer o seguinte. Podemos dizer que queremos substituir todas as vezes que aparecer um sinal de igual. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Acho que dá para você enxergar, né? Todas as vezes que eu encontrar um sinal de igual, ponto vai significar que tem alguma coisa aqui depois do sinal de igual, algum caractere, alguma coisa, e qualquer coisa que tenha mais na frente. É o asterisco. Então, sinal de igual com qualquer outra coisa que tenha na frente. Esse significa esse ponto asterisco. Todas as vezes que eu encontrar esse sinal de igual com alguma coisa na frente, eu vou querer substituir ele por um sinal de igual apenas. Só isso. Vamos dar o Enter e vamos aguardar ele executar tudo isso. Veja só o que aconteceu. Ele pegou todos os parâmetros, com tudo que tem escrito depois do sinal de igual, e substituiu apenas por um sinal de igual. Só isso. Agora temos uma lista de parâmetros tudo limpo. Tudo limpo. Mas veja que temos um monte de parâmetros repetidos. Como podemos retirar esses repetidos aqui? Daí podemos utilizar mais um camarada da nossa própria shell, que é o sort. O sort com a opção "-u". De modo prático, passando esse comando sort "-u", ele vai pegar todas essas linhas repetidas e remover. Veja só, vamos dar uma seta para cima, mais um pipe e colocar sort "-u". Vamos aguardar ele executar e veja só, retirou todos os repetidos e agora temos todos os parâmetros limpinhos, prontos para usar. Agora o que a gente pode fazer? Simplesmente vir aqui com uma setinha e salvar dentro de um arquivo chamado params.txt. Simples assim, params.txt. E dessa vez temos uma lista de parâmetros prontinho para usar em um arquivo, ou melhor, em alguma ferramenta, por exemplo, como a Dalfox. Basta pegar aqui e passar cat params, pipe, Dalfox, e o Dalfox pede para você colocar esse comandinho aqui, pipe, essa flag pipe. Dá um Enter, pronto. Você vai estar caçando vulnerabilidades ali para você automaticamente. Claro que se você olhar um pouquinho mais a documentação do Dalfox, não precisava necessariamente de tudo isso aqui do parâmetro, né? Mas, como questão de exemplos, para a utilização aqui de pipes, para a utilização de ferramentas onliners, já é algo válido aqui, para que você possa já compreender como criar suas próprias onliners, né? Eu vejo que não é muito difícil, não é difícil na realidade, né? Você criar onliners, você criar linhas de comando. Agora pare e pensa comigo. Você conseguiu criar onliners, show de bola, funcionou perfeitamente. Agora, poxa, por que você não faz já digamos que entre aspas, um executável aqui no terminal, né? Na realidade é um arquivo de shell, que vai executar tudo isso para você automaticamente, porque pensa, você fez um recon de subdomínios, após o recon de subdomínios você fez a execução do HTTP row para filtrar todos os subdomínios que estão porta 80443 habilitada. Após isso, você passou por Hackcrawler. Após isso, você fez toda essa linha de comando para poder filtrar os parâmetros e depois jogar para o Dalfox. Vamos criar uma ferramentazinha automática em Shell, uma automação em Shell. Então, vamos criar aqui uma automação para encontrar cross-site scripting. Vamos remover primeiramente aqui esse arquivo params.txt, esse arquivo resolvidos.txt e esse arquivo texto.txt. Vamos dar um Enter. Prontinho. Inclusive, já começamos a pensar o seguinte, opa, todas as vezes que eu executar essa ferramenta aqui, ele vai criar esses arquivos, né? Que ver só, você vai entender. Vamos aguardar, vamos escrever aqui o nosso
nosso shell, né? Vamos criar uma automação para cross-site scripting, né? Então, vim xss.sh, porque todo arquivo em shell precisa obrigatoriamente desse sh. Primeira coisa que a gente faz é chamar o shebang. Qual vai ser a shell que você vai utilizar? Você vai utilizar zsh, vai utilizar bash. Eu vou utilizar o padrão de bash. Então, vamos chamar aqui o shebang bash. /bin /bash. Ok. E simplesmente você vai pegar aqueles comandos que você acabou de executar e colocar aqui. Só isso. Então, vou colocar aqui, por exemplo, para rodar o subfiner primeiramente. Subfiner -d. Poxa, mas como é que eu vou passar o subdomínio aqui, né? Como é que eu vou passar o domínio que eu quero executar aqui? Bom, sabe esses comandinhos que a gente digita, por exemplo, quando você digita grep -h, essas flags? Isso aqui tem nome. Mais especificamente, deixa eu me lembrar aqui, chama argumentos. Essas letrinhas que você coloca assim, ó, se chama argumentos. O primeiro argumento é o próprio nome da ferramenta. E depois você vai argumento segundo, argumento terceiro, argumento quarto e assim por diante. Em nosso caso aqui, nós começamos a contar do número 0. Então, o argumento número 0 é o próprio nome da ferramenta. E após isso, vai ser próximas coisas, né, os próximos argumentos. E quando vamos executar aqui esse nosso arquivo executável, que vai ser .xss.sh, vamos passar um argumento aqui. E nesse caso, esse argumento vai ser o próprio domínio que queremos analisar, que a gente quer procurar um XSS, por exemplo. Então, e detalhe, eu poderia passar também o resultado do HTTP Ruby, sabe aquela lista de resolvidos que a gente fez com o HTTP Ruby? Eu já poderia passar aquela lista ali direto para o Dalfox, tá? Mas eu vou seguir essa linha dos parâmetros aqui para que você possa entender a lógica, tá? Mas se você aprofundar um pouquinho, você vai perceber que não é tão necessário assim, tá? Essa parte de parâmetros com Dalfox, enfim. Mas vamos prosseguir do jeito que tá, até porque você está num nível mais iniciante, então tá tudo bem isso aqui. Vai funcionar de qualquer forma, tá? Vai funcionar de qualquer forma, tá válido. Então vamos vir aqui e vamos passar para executar o "-d no primeiro argumento que a gente passar para nosso executável, que no caso vai ser o domínio, né, que a gente quer analisar um cross-site scripting. Feito isso, eu vou salvar dentro de um arquivo chamado subs.txt. Após isso, qual que vai ser a próxima coisa que a gente vai fazer? A gente vai executar um catch em subs.txt. Vamos jogar um pipe para http ruby e vamos salvar dentro de um arquivo chamado resolvidos.txt. Após isso, vamos pegar desse arquivo resolvidos.txt e vamos passar a ferramenta hcrawler. E desse resultado do hcrawler, o que vamos querer fazer aqui? Deixa eu ver se está tudo certinho. Pegamos os subdomínios, depois os subdomínios passamos para HTTP Ruby, salvamos dentro do arquivo resolvidos. Após isso, pegamos esse arquivo resolvidos, passamos para o hcrawler. Hcrawler vai começar a pegar as URLs. Vamos filtrar com grep todas as vezes que aparecer, todas as vezes que aparecer o sinal de igual, que vai ser parâmetros. E com base nisso, vamos, todas as vezes que aparecer o sinal de igual, substituir por um outro sinal de igual apenas, né? Ou melhor, um sinal de igual com alguma coisa escrita na frente, né? Então, a gente faz toda aquela limpeza. Após isso, vou executar sort -u, que é para tirar todos repetidos. E depois disso, passamos para salvar dentro de um arquivo, que vai ser o arquivo params.txt. Logo após, vamos dar um catch em params.txt e jogar para a ferramenta Dalfox Pipe. Somente isso. Eu vou deixar comentado aqui, por enquanto, essa última linha, só para ver se ele vai conseguir pegar os parâmetros, tudo certinho, e aquela coisa toda. Então vamos salvar aqui. Vamos verificar se foi essa linha de comando mesmo que eu executei. Tá em outro lugar. Não tem problema. Em outro terminal. Vamos dar permissão de execução. Então chmod mais x para dar permissão de execução para o arquivo xss.sh. E vamos dar /xss.sh e o domínio que a gente quer. Por exemplo, vulnweb.com. Vamos dar um Enter. E veja, automaticamente ele já está executando a Subfiner. Já pegou os subdomínios. Agora, provavelmente, ele já deve estar executando o HTTP Ruby. Inclusive, eu esqueci de um detalhe. Que o HTTP Ruby, aquele momento que a gente executou ele, a gente tinha dado o Ctrl+C.
E agora ele vai passar o HTTP Ruby em todos esses subdomínios aqui, ou seja, o total de 140 subdomínios, o que vai demorar um pouquinho. Para evitar esse tipo de coisa, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou apagar esse resolvidos. Quer ver? Se a gente dá um cache aqui nos resolvidos, olha lá, ele estava resolvendo todos eles, tá vendo? Mas para evitar ficar muito demorado, eu vou passar para ele executar em um domínio mais pequeno, né? Vamos tentar aqui com o teste PHP Web. Teste php.vulnweb.com. É menor. Já está dentro de um subdomínio ali. Né? Eita, tem ainda 31 subdomínios ali. Meu Deus. Ó, veja. Executou tudo isso aqui. Vamos ver se coletou alguma coisa. Nada. Por quê? Porque ele não tinha nada lá. Deixa eu pensar em algum domínio menor. Será que o Pudim deve ter alguma coisa? Vamos tentar com o Pudim? Quem sabe o Pudim deve ter alguma coisa. Pudim.com.br. Vamos tentar com o Pudim. Quem sabe o Pudim deve ter algum parâmetro ali que a gente possa utilizar como exemplo aqui. Vamos aguardar a execução. Veja, 8 subdomínios, ok. Vamos dar um catch em params. Nada, nada. Puxa, que pena. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar mesmo com o vulnerweb.com, mas eu vou dar uma pausa no vídeo, para ele não ficar tão longo, para você não ficar aí um tempo inteiro esperando, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui vulnerweb.com. Então já vou aproveitar e descomentar aquele pedaço de código para não ficar tão demorado, tá? Então já passei o DALFox de uma vez. Então ponto barra, xss, vulnerweb.com. E apenas vamos aguardar ele executar todo esse reconhecimento aqui com HTTP Ruby, e depois ele vai passar para crawler, e depois vai passar para tudo isso. Vou dar uma pausa no vídeo, enquanto isso executa. Meu Deus, temos 37 minutos de vídeo. Acredite ou não, eu pensei que eu estava apenas uns 20 minutos falando aqui, você acredita? E agora que eu estou percebendo que tem 37 minutos de vídeo. Meu Deus, eu pensei que apenas tinha uns 10 minutos que eu estava falando. Pra você ver, né? Quando a gente vai fazendo algo que a gente gosta, né? Porque, particularmente, eu adoro gravar vídeos, conteúdos, enfim, aqui pra fora. E aí eu nem vejo o tempo passar. Olha só que legal, né? Muito show isso. Bom, vou dar uma pausa aqui no vídeo enquanto isso executa. Um momento. Ok, executou e aparentemente tudo funcionando normalmente. Veja só, já está executando aqui o DALFox em teste PHP, Web, enfim, estaria executando, olha só, o parâmetro. Vamos abrir aqui um outro terminal ao lado para a gente poder verificar se ele conseguiu realmente criar todos os arquivos certinhos. Vamos minimizar isso aqui. E vamos entrar como root. CD, vídeos, YouTube. Veja, arquivo resolvidos, tem aqui todos os resolvidos, temos todos os subdomínios e temos todos os parâmetros. E nesse caso é até uma lista pequenininha de parâmetros, não é muito parâmetros não, mas veja que é válido. Válido, conseguimos criar facilmente uma automação para cross-site scripting por meio de onliners. E aí depois de online a gente já passou aqui para criar um arquivo em shell de uma vez, né? Agora é só deixar isso aqui mais bonitinho, né? A gente pode, por exemplo, colocar aqui um faglet, só para ficar mais bonitinho. Essa é a nossa automação. Vamos colocar aqui um faglet, por exemplo, escrito, vamos colocar XSS scan, né? Ou scan XSS. Vai ficar mais bonitinho. E aqui eu coloco um echo para colocar uma corzinha bonitinha. Vou colocar uma cor verde. E aqui eu fecho a corzinha. Barra 033 M. Ok. Vamos salvar. E assim que a gente executa, ponto barra XSS, opa, esqueci da flag "-e". Um minuto. Aqui tem que colocar flag "-e" aqui, ó. "-e".
ele poder aceitar. Ok. Salvou. E aqui eu esqueci também que ele já pede também o domínio, né? Então, tipo, tem que passar aqui por web.com. E aqui ele já executa, tá vendo? Ó, scan XSS, ele já começa a rodar pra gente, ó. Eu poderia colocar aqui o Subfinder também mais silencioso, se não me falha a memória, quer ver? Ele tem uma opção aqui, uma flag dele pra ficar silent aqui, ó. Silent, menos silent. Eu posso vir aqui, ó. Colocar menos silent. Ele ficar silencioso. E para ele evitar de ficar executando aqui, a gente só quer ver aqui o banner e mostrar bem o menu de ajuda, posso fazer uma verificação. Se, mas o se o quê? Se, por exemplo, existir alguma flag aqui, algum argumento, então executa para mim uma coisa. Ou melhor, se não tiver, né? Eu poderia fazer aqui se não tiver, né? Se não existir, né? Peraí, deixa eu pensar isso aqui rapidinho. Se existir, prossegue. Então posso executar aqui um teste. Agora, se não. Se não, else, aí eu posso mostrar um eco. Eco, erro. Um eco aqui de errozinho, para ficar vermelho, é 31. M, erro. Error, barra 33, M. Opa, M minúsculo. Vamos colocar aqui execute. Vou colocar aqui um outro barra 033. 33 para ficar amarelo. Execute. Ponto barra xss.sh. Domínio.com, por exemplo. E aí eu vou e fecho aqui de novo. 33E. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ponto barra xss. E veja que não funcionou. Aqui ele deu um bug aqui. Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá. Pô, aqui eu também tinha que dar um exit aqui também, né, pô. Peraí. Aqui, ó. Tinha que dar um exit. Será que o exit ele roda aqui pra mim? Ele roda. Não, 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 não. Peraí. Tinha que ter um break. Um break. Uma quebra. Só que o break ele é mais pra laço de repetição. E deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Um momento. Um momento, peraí que eu vou corrigir esse negócio. Um momento. Prontinho, consegui resolver. É algo simples na realidade, questão de lógica de programação apenas. Era apenas eu tirar aquele menos E, que eu esqueci que aquele menos E, na realidade, ele consegue verificar a existência de um diretório ou arquivo, né? E aqui eu só verifico se existe ou não uma variável, ou melhor, algum conteúdo no primeiro argumento. Se tiver, aí ele continua executando. Se não tiver, aí ele vai e mostra o erro para mim. Erro. Coloquei aqui a flag também menos E. Erro. Erro, execute, ponto barra xss, domínio.com. Então aí se eu passo e dá um exit, né, para sair. Então você coloca aqui, por exemplo, ponto barra xss, ele vai executar. Scan xss, erro, né? Execute, ponto barra xss e o domínio na frente, né? E aí eu poderia verificar também se já existe aqueles arquivos que a gente cria, né? Porque se existir, a gente precisa apagar eles. Então, vou fazer uma verificação aqui com apenas um arquivo deles, que vai ser o arquivo subs.txt. Se existir algum arquivo subs.txt, o que eu vou querer executar? Eu vou dar um rm "-rf", para não perguntar nada de uma vez. Em arquivos subs.txt, poderia ser sem esse rf, tá? Aqui de forçar. Mas eu vou colocar subs.txt, resolvidos.txt, e também no arquivo, tem mais um outro, né? Que é o params.txt, que a gente cria também, né? Esses 3 arquivos que a gente cria, subs, resolvidos, params. Ok. Se tiver, né? E depois disso, aí sim ele começa a executar. Por quê? Porque para cada subdomínio ele tem que criar esses arquivos de acordo com o domínio que a gente passa. Senão ele vai ficar, digamos que, em conflito, né, com esses arquivos já existentes. A gente passa aqui XSS, ele pede para me passar com a flag. Então aí eu passo o ponto barra XSS e o domínio que eu quero. Por exemplo, eu vou passar aqui o domínio pudim, pudim.com.br. Eu sei que não tem nada lá, mas vamos passar ele aqui. pudim.com.br, vamos aguardar. Veja que ele já executou os subdomínios, com o subfinder.
Após isso, ele vai passar o hackcrawler e após isso ele vai fazer todo aquele grep e afins e depois passar para o Dalfox, né? Então vamos aguardar para ver o resultado. Enquanto ele vai executando aqui, vamos no terminal ao lado, entrar dentro do diretório. Opa, parece que ele já deu um resultado aqui. Olha lá, executou o Dalfox, prontinho. Vamos olhar aqui os arquivos, veja, params, vazio, porque não tem nenhum parâmetro. Resolvidos, temos os resolvidos. E subs, temos os subdomínios. Veja aqui, prontinho. Conseguimos executar normalmente. Veja que conseguimos, então, desta forma, aprender um pouco mais sobre Shell Script, ao mesmo tempo sobre Onliners, e já aproveitamos e criamos já um arquivo em Shell com Onliners em Shell Script. Desta forma, você consegue automatizar e muito o seu trabalho, né? Com Bug Bounty, seja Bug Hunter ou Pentest Web, enfim, né? Na área de cibersegurança. Você consegue automatizar muito o seu trabalho com Shell, utilizando-se de Onliners. Confesso para você que eu não vi o tempo passar, então ficou aqui 46 minutos agora de vídeo, né? Me desculpe, né, eu pensei que eu só estava 20 minutos falando aqui, mas tudo bem, né? Tudo bem. Acredito que eu consegui lhe ajudar, pelo menos, com este conteúdo. Acredito que eu consegui contribuir, bom, quem sabe, né? Eu consigo contribuir com você com este conteúdo. Pode me rápido lhe ajudando. Então, este foi o conteúdo de hoje. Como desenvolver suas próprias onliners, seus próprios scripts em Shell para automação, web hacking. E Foreign Hackers lhe deseja uma boa sorte, bons estudos, boas revisões neste conteúdo passado no vídeo. Recomendo você dar uma pesquisada a mais sobre onliners, sobre comandos em Shell, sobre esses binários essenciais do sistema. Dê uma pesquisada sobre o FHS, vai ajudar bastante também a entender um pouquinho mais sobre a estrutura do Linux. Uma boa sorte, bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau, boa sorte.